É Halloween, meus amigos. Agora, nesse mês de outubro, a gente separa esse momento para este dia especificamente, para falar de um gênero que eu particularmente gosto bastante, que é o gênero de terror, o gênero cinematográfico do terror, que é mais do que nerd, é um prazer entrar nesse universo do oculto, com elementos assustadores, ao mesmo tempo enigmáticos, misteriosos, que se elevam tanto para a questão do mistério por si só, ou até mesmo que envereda para temas mais monstruosos e por aí vai. E a gente vai aqui neste vídeo abrir este bloco deste dia de Halloween para poder valorizar bastante esse gênero, tá? Aliás, especificamente esse vídeo eu quero dedicar ao inscrito Johnny Gunnis 6973, que fez um comentário no meu react do trailer desse vídeo, desse filme, aliás, há 3 anos atrás. E, cara, foi uma contribuição muito bacana. Ele me deu uns toques lá, porque a princípio o trailer não entregava muita coisa, mas ele deixou claro as intenções que esse filme tinha. Aliás, Johnny Gunnis, muito obrigado. Esse vídeo aí vai para você, meu amigo. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa aqui embaixo o seu like e principalmente o seu comentário, porque agora a gente se envereda pelas matas obscuras deste universo sombrio que são os que é dos filmes de terror. E a gente tá falando de um filme que ele tem uma atmosfera muito realmente obscura. Ele tem aí a direção do Scott Cooper, e aliás, é um filme que é baseado num livro conhecido como The Quiet Boy, né? E quem produz esse filme é o Guillermo del Toro, que é responsável aí por Hellboy e a maioria dos clássicos de monstros da atualidade que foram apresentados pelas mãos deste incrível cineasta, né? E essa história, ela se passa numa cidadezinha no Oregon, se eu não me engano, uma cidadezinha fictícia, inclusive, que chama Cesspools Falls, né? E nessa cidade, né, aliás, ela já começa com um clima bem... como é que eu vou dizer para vocês? Ele tem uma atmosfera cansativa, melancólica, chuvosa, escura, depressiva. É justamente para fazer você entrar nesse clima e se sentir ruim, né? A questão do medo, ela vai aparecer mais para frente, mas a princípio ele abre dessa forma, né? E tudo isso se passa nessa cidade, Cesspools Falls, que é uma cidade meio que industrial, né? Você vê que parece que aparentemente ela mexe com mineração. E toda essa história, ela é voltada para uma região não só industrial, mas também de florestas. E aí, meu amigo, quando você se envereda para esses mundos onde tem florestas, essa coisa meio abandonada, meio canteada, pode saber que vai ter coisa feia no meio do caminho. E com o Guilherme Del Toro vai ter monstros, né? Aliás, o monstro que permeia essa história toda é o Wendigo, né? Que se trata aí de uma lenda ancestral da mitologia norte-americana, né? Que o Guilherme Del Toro explora dentro dessa história, né? E ela abre justamente, já para mostrar que existe bastante miséria humana no meio daquele universo, abre aí com um garoto que está dentro da caminhonete do seu pai, e aparentemente você acha que o cara é um minerador, que ele está com uma roupa meio suja, ele entra dentro de uma fábrica, né? E ele vai adentrando câmaras e câmaras, e a gente vê que ele vai para uma parte meio que subterrânea, meio que escavação, e ele tem lá um comparsa onde eles estão fazendo um refinamento de droga. E eles são pegos de surpresa por um barulho no meio da escuridão do local onde eles estão fazendo. Enquanto isso, o garotinho, filho deles, está lá no carro, né, de bate-chuva, aquela coisa toda. E assim eles percebem que tem alguma coisa. E é bacana que quando a entidade, o Índigo, se aproxima,
você pode perceber que ao redor começam a surgir uns chamuscos. Sabe quando você quando tá pegando fogo alguma coisa e aquelas pequenas fagulhas de fogo começam a aparecer? É desse jeito que começa a dar a ideia de que existe algo temeroso, gigante por ali e devorador do lado deles, né? E obviamente eles são pegos e assim a gente é colocado dentro desse universo. Só que o garotinho vai ver o que acontece e obviamente aqueles chamuscos de fogo também estão próximos a ele. E daí vocês já podem fazer a conta. E aí a gente tem nessa história a Julia, né? Que é uma professora de ensino fundamental, que é interpretada aí pela Kerry Russell. E o irmão dela, né? Que é o xerife da cidade, né? O Paul, que é vivido aí pelo Jesse Plemons, né? Eu adoro os trabalhos do Jesse Plemons, né? Ele tem um lado bem cômico. Aliás, ele tá em Breaking Bad. Acho muito bacana a participação, mesmo que ele não tenha o tempo todo da série, mas o tempo que nas temporadas em que ele tá participando é muito bacana a passagem dele, né? E o garotinho, que é o porquê dessa história, que é o Lucas, que é interpretado aí pelo Jeremy T. Thomas, né? E esse garoto, ele passa por uma espécie de acidente junto com o pai que tá lá, enfim, o acidente já ficou bem claro, né? Que é com o Wendigo. E eles ficam contaminados com essa presença, com essa entidade. Parece que a energia do Wendigo começa a crescer neles. E eles ficam dentro da casa onde eles moram, sem sair para lugar nenhum, e eles precisam comer, eles precisam ter uma vida e tudo mais, né? Só que ao seguir com essa história, né, esse Lucas, ele precisa, antes de que tudo aconteça com ele, inclusive, ele precisa cuidar dessa família dele. E aliás, ele tem um irmãozinho, né, que tá lá também contaminado com isso daí. Só que eles já estão perdendo a humanidade deles, porque a coisa tá tomando conta, né? E o que ele faz? Ele vai pela floresta caçar bichos, né? E ele joga esses bichos pros caras comerem, que é o que eles precisam. E ele é o garoto considerado o esquisito da escola, né? Os meninos mais velhos judiam dele e tudo mais, e a professora, ela percebe tudo isso e vai acompanhando toda essa trajetória dele, e ela precisa saber o que acontece com esse garoto, quais são os caminhos, o que a família faz por ele. Ela não sabe de nada, ela não tem ideia do que está acontecendo, né? Mas ela investiga e tenta aos poucos se enveredar para a intimidade desse garoto e descobrir o que realmente acontece, né? Tem uma diretora na escola também que, para variar, ela tem que ser o alvo de todo o problema, né? De todo o problema não, mas ela tem que ser pelo menos o grande alimento que essas criaturas estavam aguardando, né? Tem uma hora que ela se envereda para descobrir o que realmente acontece, que ela tem que ir atrás de conselho tutelar, todo aquele processo normal de escola quando os pais se negam a dar o suporte para os filhos, e ela vai pessoalmente investigar na casa, que é uma casa conhecida, eles sabem que eles são a família do garoto, é uma família meio problemática e tudo mais, e eles vão lá. Só que quando ela vai, as portas estão abertas, principalmente a do quarto, né, onde ficam presas as criaturas, e ela acaba indo lá, exatamente no covil, para descobrir o que está acontecendo, ver toda aquela situação de morte, de carne podre, de sangue no chão, e ela é pega pela criatura, pelo pai do Paul, né? Do Paul não, do garoto, que acaba aí sendo devorada. E assim esse clima de terror acaba assolando a história, mas eu vou ser muito franco para vocês. De todos os filmes de terror que eu assisto, eu sempre tenho uma expectativa de que, não apenas do Oculto, o Oculto ele é já uma assinatura natural dos filmes de terror. Mas se ele existe, se ele é parte se ele é a temática principal, eu espero por jump scares que valham a pena, coisas que num momento assim de supetão que realmente me cative, que me chame a atenção. Como, por exemplo, quando você vai assistir um Exorcista, quando você tá lá numa cena da sala, as pessoas estão conversando, de repente eis que a garota desce de cócoras, como se fosse uma aranha, com a cara toda carcomida, possuída. Aquilo é uma coisa que demoníaca, assustadora,
involuntária, uma coisa que você não espera. E é assim, esse filme não entrega esse tipo de coisa, né? Apesar de todo esse clima, né? Para entender todo esse universo, lógico, eles têm que trabalhar com as figuras que são próximas ao ocultismo. E existe um índio na cidade, né? Que ele é o cara que conhece a origem de toda essa maldição, né? E ele é conhecido ali da professora, inclusive. E eles ali conversam com ele e eles descobrem que o que está acontecendo com a família do garoto é que eles foram tocados pela maldição do Wendigo e eles estão num processo de transição para se tornarem a criatura, né? É uma passagem de tocha, uma vez que a criatura entra em contato, a pessoa que ficou contaminada acaba se tornando o Wendigo, né? E é uma lenda indígena, inclusive, né? O bacana é que num filme que a gente tem a assinatura do Guilherme Del Toro, o que se espera é encontrar uma criatura que seja realmente assustadora. E o que decepciona na história é que o filme, como ele é um filme assim chuvoso e escuro, os momentos que a criatura aparece, ela mostra a energia e a agilidade que ela tem para atacar. Mas quando ela aparece efetivamente, ela sempre está num ambiente muito escuro. E ela é assim, ela tem uma aparência de chifres, como se ela fosse formada por galhos, por ramificações de árvore, e com um corpo meio de quadrúpede, né, ao mesmo tempo. Com braços alongados, com dedos alongados, uma coisa assim, bem... meio predador, meio alce, uma coisa grande assim, né? Mas o que decepciona é justamente você perceber a velocidade que ela tem de atacar, mas você não consegue ver em qualidade o visual dela, né? Como a gente costuma ver nos filmes aí do Guilherme Del Toro, como Hellboy, que os monstros são muito claros, né? Aliás, o ambiente pede para isso. Mas é decepcionante porque, por ser Guilherme Del Toro, pelo menos para mim, eu espero uma qualidade de imagem onde eu pudesse ver essa criatura com mais detalhe, né? Tem cenas ali que são, assim, assustadoras mesmo. Tem uma hora que o Lucas, né? Eu falei, pô, mas é o Lucas. Ele tá na floresta fugindo de um dos bulliers que ficam incomodando ele. E a criatura já tinha se soltado da casa. E no momento em que que o garoto mais velho vai bater no Lucas, a criatura tá numa árvore. E, cara, é aquele jogo de cena em que o Lucas sai correndo e a criatura ataca a outra criança. E aí você só escuta aquela coisa de osso quebrando, de membro sendo dilacerado e por aí vai. É um momento assim que te dá um jump scare, mas como eu disse, não é um filme que te cativa desta forma, né? A professora tem uma conexão com o Lucas, né? Inclusive ela passa por momentos de pesadelo, de susto. Ela não tem assim uma ligação, ela não tem filhos. O irmão dela também não tem filhos. Eles são um casal assim de irmãos que não tem uma continuação, né? E ela vê nesse garoto uma oportunidade de maternidade, né? De se aproximar dele. E é tudo muito difícil porque ela está tentando entrar num terreno difícil, né, onde somente ele tem acesso. Por falar no Lucas, os momentos em que ele está na casa dele, cuidando da família, isso é doloroso. É porque você vê que o garoto, ele tem aquela aparência carcomida, aquela coisa de quem sofre, de quem não come direito, de quem só tem aquela meia dúzia de muda de roupas, que o cara é um cara sofrido, é um garoto que não tem uma base, que não tem ninguém. Tanto que quando ele vai para casa, ele quase não dorme. Ele fica no corredor da casa, com uma lanterna e uma coisinha ou outra ali para comer, e ele dorme ali mesmo. Enquanto isso, ele deixa o quarto trancado para que o seu irmão e o seu pai não saiam dali, né? Aliás, quando conta a história de como tudo começou, mostra lá o Lucas ajudando o pai, e o pai dizendo, você não entra aqui por nada desse mundo. Você tranca aqui. O pai, inclusive, enquanto estava consciente, humanamente controlável ainda, ele que faz todo o reforço da porta para que ninguém entre, faz lá com furadeira e tudo mais, e dá um jeito lá de se trancar e o Lucas ser o guardião disso daí. Então, galera, a história basicamente é isso e o final, tá? Eu não vou contar a história em detalhes, até porque é muito previsível, né?
Mas no final, obviamente, tem que ter a grande batalha, né? O irmão da professora acaba tendo um embate lá com o Wendigo. É aí que eu disse pra vocês que se percebe a força da criatura, porque ele fica mordido, mas é uma mordida bem mordida mesmo, ele fica zoado mesmo, cara. E, bom, não precisa ser muito inteligente pra sacar o que vai acontecer. Se ele for mordido pelo Wendigo, obviamente, a maldição passa pra ele, e aos poucos as coisas vão acontecendo. Só que o legal desse final da história é quando eles vão novamente pro lugar onde o filme começa, que é lá numa das fábricas, na parte mais profunda, onde o pai do Lucas fazia o refinamento de droga. E é lá que o Wendigo repousa. E quando ele vai para lá, lá está escondido também o irmão do Lucas, que é a quem ele protege. E o pai do Lucas já não tem mais a humanidade quando ela chega lá. Ele já é um Wendigo. E é aí que a gente vê a criatura pela primeira vez. Vê de corpo inteiro. Só que é aí que a gente fica decepcionado, porque eles tentam destacar na cena, no meio da escuridão, o visual todo da criatura, mas ela se funde com aquele ambiente todo escuro, né? Mesmo em meio a tiros, mesmo em meio àqueles bastões de luz que a gente joga para poder iluminar caminho em locais escuros, mesmo assim, não dá para se ter uma visão mais detalhada do monstro, né? Que é o que chama a atenção. E aí vem o grande fechamento. O garotinho, o irmão do Lucas, também está possuído pelo Wendigo. E ele já está na transição da transformação. Ou seja, aquela pequena criança ia ficar vagando pela floresta como um espírito zombeteiro, e vai perder a infância, vai perder a humanidade. E assim, a missão que eles têm, segundo o índio que eles encontraram lá, é destruir o coração do Wendigo, que assim a maldição se encerra, a criatura não permanece. E é um trabalhão eles conseguirem isso, e principalmente fazer isso com uma criança pequena, com o irmãozinho do Lucas, né? E cara, essa cena ela é muito difícil, realmente mexe com você pelo teor e pela natureza que as coisas, pela natureza que as coisas tomam ali, né? Pelo caminho que as coisas tomam. E obviamente o final é fadado ao mais triste possível, né? Bom, eles acabam virando uma família no final, eles acabam cuidando do pequeno Lucas, né? Que acaba deixando de lado essa sua coisa reclusa de viver lá às sombras da criatura. Só que o irmão da Jessie, né? Ele está mordido e aos poucos ele começa a se transformar, assim como aconteceu com o pai do Lucas. Ou seja, a história nunca termina e ela agora, assim como o pequeno Lucas, vai ter que tomar uma decisão no futuro quando o irmão dela se transformar. Basicamente o filme é isso, galera. Ele não é assim a invenção da roda. De muitos filmes de terror que eu assisti, ele assim é um filme ok. Não vou falar pra você, olha, assiste hoje porque é sensacional. Não, eu assisti uma vez e pra mim já é o suficiente. Tanto que eu devo ter esquecido aqui uma série de detalhes que o filme tem, até porque já são 3 anos que ele já está em cartaz, que ele já está em cartaz, porque ele já foi divulgado. E agora a gente está aqui para contar um pouquinho dessa história sombria de Antlers, o Espíritos Obscuros. Você já assistiu esse filme? Conhece essa obra aí de Guilherme Del Toro? Deixa aqui embaixo o seu comentário e antes de mais nada eu quero saber de você. Você gosta de filme de terror? Fica de olho no canal que em breve teremos mais publicações aqui neste dia mesmo de Halloween. Produções antigas, produções novas, beleza? É isso aí. Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo.